nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O catecismo de hoje é sobre o combate da oração. Na oração, muitas vezes nós precisamos nos deparar e lutar, enfrentar concepções erradas do que seja a oração. Alguns veem na oração uma simples operação psicológica ou um esforço de concentração para chegar a uma espécie de vazio mental, ou ainda uma redução do que é oração a uma simples atitude de falar fórmulas. O Catecismo da Igreja Católica nos orienta a respeito, primeiro dizendo que a oração é sempre uma luta que nós devemos travar conosco mesmos e também contra as tentações do diabo. A oração é uma atividade que exige esforço e luta e é inseparável do combate na vida espiritual do cristão. Sobretudo na oração surgem algumas dificuldades, como por exemplo a distração, a aridez, a falta de fé, a assídia, a sensação de não ser atendido. Santa Teresa d'Ávila, falando da oração, da meditação, já dizia que a imaginação é a louca da casa, é a que mais atrapalha. Por isso, alguns métodos católicos de oração, especialmente de meditação, incluem, por exemplo, a atenção como um dos objetos, enquanto procura prender a atenção a alguma coisa relacionada à oração. Por exemplo, Santo Inácio ensina a fazer a chamada composição de lugar. Se eu vou meditar sobre a crucificação, devo imaginar o Calvário, imaginar as pessoas que estão presentes, Nossa Senhora, São João, as Santas Mulheres, a disposição das cruzes, como está o tempo, está nublado, está muito claro, ou seja, procurar prender a atenção a coisas que estão relacionadas àquilo que será meditado. Mas também não devemos esquecer que a própria distração pode ser para nós, como faziam alguns santos, o próprio assunto da nossa oração. A dispersão na oração muitas vezes pode ser usado no próprio assunto da oração, primeiro oferecendo a Nosso Senhor aquele combate, aquela luta em rezar, mesmo que não se esteja totalmente concentrado, mesmo que a atenção não esteja totalmente colocada naquele momento. Depois oferecer a Nosso Senhor aquele assunto que está distraindo, talvez uma preocupação de um pai de família, por exemplo, de uma mãe de família, de um funcionário, de um patrão, aquilo que está tirando a atenção da oração, entregar a Nosso Senhor, confiar a Nossa Senhora. Para enfrentar essas dificuldades, o Catecismo também nos recomenda, é claro, a santa humildade, confiança, perseverança, fé, conversão, vigilância constante. Lembrando-se que Nosso Senhor já advertiu muitas vezes, só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. A própria Santa Teresa d'Ávila, ela já monja no mosteiro, ou seja, uma pessoa dedicada à oração, dizia: durante 14 anos eu não conseguia fazer oração. Não se pode compreender uma monja que passa no mosteiro 14 anos e não reza. É claro que ela não está dizendo que passou 14 anos sem rezar, mas para ela todas as orações eram como se não fosse nada. Ela não sentia nada, era uma aridez espiritual. Rezava aquilo que era a obrigação do seu estado de vida, mas não conseguia tirar proveito para a sua alma, mas perseverou na oração. E hoje, essa mesma mulher é venerada na igreja como a grande mestra da oração. Portanto, nunca devemos nos desesperar ou desanimar por causa da aridez ou pensando que nunca seremos atendidos. Nosso Senhor leva em consideração, inclusive, os nossos fracassos, inclusive a nossa aridez, inclusive os combates que travamos para continuar fazendo a oração. A oração é uma necessidade vital. Quem não reza não se salva.
porque a oração é aquilo que nos coloca em profunda comunhão com Deus. Sem essa união com Deus, não há como a salvação nos alcançar. Sem essa atitude de estar diante de nosso Senhor, nós ficamos privados de muitas graças que Ele deseja nos conceder. Por isso, a oração e a vida do cristão é inseparável. Não pode se imaginar um cristão que não reza. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a nosso Senhor, sobretudo, a perseverança na oração, desejando que um dia, finalmente, sejamos salvos, porque continuamos insistindo na oração, mesmo quando não sentimos nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.